Olá Papi Blue, olá Mami Blue. Conversemos sobre cessão de crédito, uma das duas modalidades de transmissão das obrigações. Nossa história começa no artigo 286 do Código Civil. Olha pra cá. Ocorre uma cessão de crédito quando um credor entrega o crédito para outro credor. Então imagina que esse devedor aqui, ó, tá devendo uma duplicata, poderia ser uma nota promissória, poderia ser uma letra de câmbio, poderia ser um contrato, poderia ser um testamento, qualquer coisa. Ele tá devendo mil reais para esse credor aqui. Esse credor pode simplesmente transmitir o crédito para ele, ele pode vender o crédito para ele, tá precisando de um dinheiro. Aí chega essa pessoa aqui e fala, eu te pago 800 reais nesse crédito de 1.000. Pode ser feito. Ele pode entregar essa duplicata pro filho dele. Meu filho, hoje é seu aniversário, pega essa duplicata de presente para você. Quando chegar no vencimento, fica com o dinheiro. É possível. Essa pessoa aqui que transmite o crédito tem nome. Ela é chamada pelo Código Civil de cedente. Então, o cedente é quem cede um crédito. Pode ser uma obrigação de dar, fazer, não fazer. Por regra, tudo é cessível. Por regra. Tem casos que não pode, depois eu falo. E o novo credor, ele é chamado de cessionário. Note que o novo credor está sorrindo aqui, ó. Tem algo para receber. O antigo credor, como o nome fala, ex-credor, ele é cedente, olha como ele está sério. Por quê? Porque a ele nada mais cabe. Esse objeto aqui, ele tem nome. Ele é chamado de crédito cedido. Crédito cedido. Cedido. Esse meu pincel tá com um sarampo, não é? Ele está meio ruinzinho. Crédito cedido. Pronto. E o devedor não muda de nome. O devedor continua sendo chamado de devedor. Não vou nem escrever aqui. Isso tem nome. Isso é chamado de nomenclatura da cessão de crédito. Quando alguém quiser te perguntar qual é a nomenclatura da cessão de crédito, cedente, cessionário, crédito cedido, devedor. Olha, nosso código diz o seguinte. Existem casos que não pode haver cessão. Três. Não pode haver cessão de crédito. Quando a vontade impedir, quando a lei impedir, quando a natureza da obrigação impedir. Devagar. Se no momento em que foi feita essa operação de empréstimo entre esse credor e devedor, se o devedor disser para ele, só pago se for para ti, não pago mais para ninguém. Isso tem nome. Isso é chamado de incessibilidade voluntária. Então as partes decidem que só quem vai receber é aquela pessoa. Se houver cessão daí para frente, isso é uma cessão ineficaz. Ou seja, paga bem esse devedor quando pagar para ele. Então, primeiro caso, vontade. Segundo, a lei. A lei tem um monte de casos que diz que não pode haver cessão de crédito. Por exemplo, aposentadoria, pensão alimentícia, não pode. Então, se por um acaso eu recebo pensão alimentícia do meu pai, eu não posso fazer uma compra em algum local e dizer, olha, quando meu pai for pagar pensão mês que vem, ele paga para ti. Não pode. A lei não deixa que pensão alimentícia seja cedida. E se por um acaso o crédito for penhorado, se eu estou devendo uma duplicata para alguém e um credor desse alguém vai lá e penhora o crédito, chega o oficial de justiça na minha casa e fala, ei, não pague a duplicata mais pro João. Está penhorado. Pague lá na quarta vara civil. Crédito penhorado não pode mais ser cedido. Se eu pagar para o João, vou ter que pagar de novo lá na quarta vara civil. Mas se o oficial de justiça não me avisou, então eu pago bem se eu pagar direto lá para o João. E também tem a natureza da obrigação. Olha só. Olha para cá. Não pisca. Quando alguém se casa, ele tem o dever jurídico, 1566, de assistência. Tem que dar dinheiro para a esposa, tem que dar carinho para a esposa, enfim, um monte de coisa. Tá vendo o dever de carinho? Ele tem que fazer carinho em quem? Nela. Então, ela não pode dizer depois, amor, não faz mais carinho em mim, faz carinho na Jennifer. Não pode. Por quê? Porque a própria natureza da obrigação torna ela incessível. Então, tirando o fato da incessibilidade natural, legal, voluntária, artigo, tudo é acessível. Diz o nosso código, para que haja cessão de crédito, para que ela seja eficaz, lembra daquele nosso vídeo lá, existência, validade e eficácia?
precisa ver a notificação do devedor. Então o devedor ele tem que ser avisado. A lei fala notificado. Ele não tem que ser consultado. Calado ele já está errado. Ele tem que ser avisado. O cessionário diz, não pague mais para ele, pague para mim. Ou então, o próprio cedente diz, não paga mais para mim, paga para ele. A lei não diz quem tem que notificar. A lei só fala que tem que haver a notificação. A lei também não fala se essa notificação tem que ser escrita, verbal, gestual, não fala. Desde que haja isso, ó, notificação, dar notícia, então tá perfeita e acabada. Gente, o STJ tem uma jurisprudência recente, STJ, olha o nome, Tribunal da Cidadania, como ele é conhecido. Olha a minha cara. Tribunal da Cidadania. Julgou contra o CCB. Nessa jurisprudência que está aparecendo aí, sabe o que o STJ disse? Que não precisa ter a notificação para ter a sessão válida. Então, cuidado, bicho. Se estão te perguntando uma pergunta aberta numa prova, tem que ter notificação? Tem. Segundo a jurisprudência, tem que ter notificação? Não. Aí não tem, porque o STJ já disse que não precisa. Significa que quem aparecer para cobrar a dívida perante o devedor, mesmo se ele não foi avisado da sessão, ele tem que pagar calado e paga bem. STJ. Porque para a lei, antes da cobrança, ele tem que ser avisado. Outra, é possível várias sessões do mesmo crédito. É possível que esse cessionário aqui passe o crédito para outro, que passe o crédito para outro, que passe o crédito para outro. Indefinidamente, o que a lei quer é que a cada sessão haja uma notificação. Okay? Mas se não houver alguma notificação, ó, passou para esse e não notificou, tá vendo aqui? Se ele passar para o próximo e o próximo notificar, então a série de notificações estão ratificadas. Por quê? Porque de qualquer forma ele foi notificado aqui pelo último. Então está purificada todas essas faltas de notificações aqui. E aí temos um problema. Esse devedor aqui tem um bom motivo para não pagar essa dívida original. Imagine que esse devedor aqui é credor de R$1.000 desse cedente. Noutra dívida de outro contrato, não tem nada a ver com isso. Então ele está só esperando chegar no vencimento para quando o credor for cobrado ele dizer, não vou te pagar porque você está me devendo. Olha só, não vou te pagar porque você está me devendo. Isso tem nome e tem artigo 368, exceção de compensação. Palavra exceção significa defesa. Pergunta. Se antes do vencimento esse cedente passa o crédito para o cessionário e o cessionário vai fazer a cobrança, notificou, está indo fazer a cobrança, esse devedor tem que pagar para o cessionário? Ou ele pode dizer para o cessionário, não vou te pagar porque o teu cedente está me devendo? Pode ou não pode? Depende. A lei fala assim. No momento em que ele for notificado, olha a palavra, no momento em que ele for notificado, se ele tiver alguma defesa pessoal, se ele tiver alguma exceção pessoal contra o cedente, ele tem que se manifestar imediatamente, sob pena de não poder mais usar essa defesa. Significa, quando esse cessionário efetuar a notificação, imediatamente esse devedor tem que avisá-lo, não vou te pagar porque o teu cedente está me devendo. Então, a lei fala, precisa ser no momento da notificação. Aí vem a pergunta, né? Transforma esse número. Que momento é esse? CPC. Prazo geral. Qual é o prazo geral do direito brasileiro quando a lei ou o juiz não diz o prazo? Você sabe qual é? 5 dias. 5 dias. Artigo. Então qual é o prazo aqui que esse devedor tem para opor ao cessionário defesa pessoal contra o cedente? 5 dias. A contar de quê? Da notificação. Isso vale nesse caso também. Imagina aqui, ó, que houve várias sessões e ninguém notificou o devedor. Só o último aqui, tá vendo? Ó? O último que notificou. No momento em que ele é notificado, ele pode opor as exceções pessoais que ele tem contra todos esses credores aqui. Desde que eu faça imediatamente. Perdeu o momento, vai ter que pagar calado, não pode usar mais a exceção pessoal. Essa notificação ela pode ser feita com a entrega do título. Então, por exemplo, se eu sou o cessionário, chego lá com o devedor e falo, ei, sou o seu novo credor, tá aqui a duplicata, paga para mim. Tá plenamente correta essa notificação com a entrega da duplicata. Olha, tem uma jurisprudência do TJDF
dizendo que a própria citação no processo de cobrança pelo novo credor já seria uma notificação. Gente, absurdo, absurdo. Mas é assim que está na jurisprudência. Outra, para essa sessão aqui valer contra terceiros, né? Imagina que alguém, por exemplo, está esperando que esse cedente receba o dinheiro que é para cobrar uma dívida desse cedente, para valer contra terceiros. Essa sessão tem que estar registrada ou instrumento particular em cartório de registro de títulos e documentos, ou tem que ser por escritura pública. E a lei fala o seguinte: esse devedor aqui, ele pode se dar por pré-avisado. Ele não precisa ser notificado após a sessão. Nada impede que no momento que ele está fazendo o empréstimo, que ele está fazendo a operação, naquele momento o credor já lhe diga: olha, eu vou descontar essa duplicata. Olha, eu vou transmitir a terceiro. Desde que ele seja notificado, não importa se antes, no momento, a notificação se dá por boa. E sempre que é uma cessão, por exemplo, de um título, é óbvio, né? O título tem que ser entregue. Então você entregou para alguém um cheque pré-datado que você tem para receber, não basta você escrever um contrato ou falar verbalmente, tem que entregar o cheque para essa pessoa. Sempre que é uma cessão, o acessório da obrigação, o acessório do objeto vai junto. Então, por exemplo, se eu cedo minha casa para alguém morar, supõe-se, no silêncio da tratativa, que todos os móveis da casa vão junto com a casa. O cessionário já pode conservar aquele bem que ele vai fruir no futuro. Então, por exemplo, se alguém cede um imóvel para mim, para eu usar a partir de dezembro, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, desde hoje, mesmo sem poder adentrar ainda no imóvel, eu já posso conservar o imóvel, já posso proteger o imóvel, já posso até consertar esse imóvel. Veja, vou apagar o quadro e vamos tratar agora sobre a classificação da cessão. Uma cessão de crédito pode ser de 4 espécies: gratuita ou onerosa, pró-soluto e pró-solvendo. Vamos à classificação agora. Olha, isso aqui é a classificação das cessões. Quando eu entrego um crédito de graça para alguém, dou de presente para o meu filho uma nota promissória. Olha, meu filho, tem essa promissória para receber, é o teu presente, pega para ti. Isso é uma cessão gratuita. Então, a cessão gratuita, o crédito vai de presente. Mas a partir do momento em que, por exemplo, como naquela história lá, meu pai estava vendendo a duplicata para o banco, estava fazendo um desconto de duplicata. A duplicata é de R$1.000 e o banco estava pagando R$900 cash em dinheiro pela duplicata. O nome disso é cessão onerosa. Então, cessão onerosa é com contraprestação. Não necessariamente dinheiro. Qualquer coisa, pode ser uma permuta. Então, essa é a primeira classificação, gratuita ou onerosa. E qualquer cessão de crédito ainda se divide: pró-soluto e pró-solvendo, aqui embaixo. Com garantia. Com garantia. Pró-solvendo quer dizer com garantia. Lembra que eu contei que meu pai assinava atrás daquelas duplicatas ali? Pois é, se por um acaso o devedor da duplicata não pagasse, meu pai ia ter que pagar o valor da duplicata para o banco. Isso era, na verdade, uma cessão de crédito pró-solvendo. Pró-solvendo quer dizer com garantia. O próprio cedente diz: se o devedor não pagar, eu pago. Jamais se presume a garantia do pagamento do devedor. Então, o cedente só garante o pagamento do devedor, ou seja, só a cessão pró-solvendo, se isso for expressamente determinado, expressamente tratado pelas partes. Se a cessão é pró-solvendo e o devedor não paga, aquele que garantiu o pagamento, ou seja, o cedente, só tem que pagar ao cessionário o exato valor que recebeu do cessionário, mais os juros, atualização e despesa de cobrança. Não tem que pagar mais do que isso, quer dizer, não tem que pagar o valor do débito, só o valor que recebeu pela venda do crédito que foi pago pelo cessionário. É isso que o cedente tem que pagar a ele. Mas nada impede de eu dizer para o meu filho, olha, tenho essa nota promissória aqui para receber, pega de presente. Se tu recebeu, o dinheiro é teu. Se tu não recebeu, o problema é teu. Não enche meu saco. Isso é chamado de cessão de crédito pró-soluto. Pró-soluto significa: não garanto nada, o risco é todo teu. Se tu receber, é teu. Não receber, o problema é teu também. Só que é um detalhe, a lei fala que mesmo na pró-soluto, você tem que garantir que o crédito existe, que o crédito não é falso, que o crédito é bom. Significa que toda cessão tem alguma garantia, pode ter ou não a de pagamento, mas a garantia de que o crédito é bom, isso daí sempre deve existir.
Até porque a lei não vai endossar uma transação ilícita, né? Uma duplicata fria, uma nota promissória falsa, você dá aquilo de presente, nem para presente a lei aceita que isso ocorra. E detalhe, se por um acaso quem está entregando uma duplicata não sabe que a duplicata é falsa, como é que fica? Presta atenção. Se é uma sessão gratuita, se ele não sabia que a duplicata era falsa, ele não responde. De novo, sessão gratuita, o cedente não sabe que o débito é falso, que é fake, ele não responde. Agora, se a sessão é onerosa, aqui, ele tem que checar a origem do crédito. Seja o crédito bom ou mal, ele tem que saber se o crédito é bom ou mal, ele tem que garantir que o crédito é bom. Ele não pode alegar depois, mas eu não sabia que era falso. Não pode, se for onerosa. Agora, se for gratuita, mesmo se o crédito não for bom, mas ele não sabia sinceramente da falsidade do título, ele não responde. Bem, então você conversou comigo sobre cessão de crédito. Na próxima aula você conversa sobre troca de devedor, assunção de dívida. Vamos a ela? É isso.